Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Dando sequência aí na criação das rotas da nossa API, neste vídeo vamos criar as rotas de notícias, legal? E será um processo bem semelhante com o que fizemos aqui na criação das rotas de autores. A diferença é que as rotas de notícias serão terão um pouquinho mais rotas. Legal, porque notícias tem alguns métodos peculiares, né? Alguns métodos que só ela possui. Então, vai ficar com algumas rotas a mais aí. Mas não tem nenhum problema. Legal? Antes da gente prosseguir para o código, eu já peço para que você deixe aquele like aí bem bacana no nosso vídeo. E é claro, caso você não seja inscrito ou inscrita em nosso canal, já se inscreve aí para você não perder mais nenhuma novidade. Beleza? Então, pessoal, vamos ao código. Assim como a gente fez aqui com os autores, que a gente definiu um grupo, a gente também vai definir um grupo para as notícias. E para não perder muito tempo, eu já vou copiar este bloco aqui, esse trecho. Na verdade, eu vou copiar esse bloco inteiro. Vou apagar esse conteúdo. Tá aqui. E vou começar aqui. Então, a gente vai começar a falar de notícias, né? A gente vai começar a definir as rotas de notícias. Então, aqui vai se chamar News. Legal? E qual que é a primeira rota que a gente tem que criar aqui para as notícias? Bom, assim como nos autores, a primeira rota que a gente vai utilizar vai ser notícias e vai ser uma rota post, porque a gente vai criar uma notícia. Então, o nome da rota aqui, barra notícias. Nome do controller, news controller. Perceba que esse é o nome do controller que a gente criou aqui. Esse aqui é o de autor. Esse aqui de notícias. Assim, pessoal, só um detalhe aqui, tá? Acabei esquecendo, não me atentei aqui. O autor, né, aqui o nosso author controller, ele está dentro de V1. Beleza? Então, para que isso funcione, eu tenho que fazer o seguinte: V1 barra autor, tá? E a mesma coisa para notícia, V1 barra news. Beleza? Então, é só isso aí que eu tinha esquecido, pessoal. Então, aqui a gente já definiu aqui uma rota para criar as notícias. Tá? Notícias, News Controller, Create. Beleza? Então, agora a gente precisa ver o seguinte. A gente precisa ver quais são as outras rotas que a gente tem que criar. Né? A gente tem uma infinidade de rotas também. Então, por exemplo, a gente precisa de uma rota para buscar todos os registros de notícias também. E ela é bem semelhante à de autores. Então, router, get. Tá? Sempre que a gente deseja obter dados do banco de dados, a gente utiliza o get. Sempre que a gente for salvar registro no banco, a gente utiliza o post ou o put, o patch também. E sempre que a gente quiser deletar, a gente utiliza o delete. Legal? Então, só recapitulando essas informações aí. Então tem aqui, a nossa rota vai ser também barra notícias. Vamos definir aqui o bloco uses, que vai ser news controller arroba find all. Legal? Só e somente isso aqui. Agora a gente também precisa de uma rota, por exemplo, para a gente buscar todos o registro de um único autor, por exemplo. Então, suponhamos que a gente queira buscar aqui um registro de apenas um autor, tá? Então, a gente pode fazer isso também. Como é que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, vamos definir aqui router get arroba notícias barra. Vamos passar aqui
qual que vai ser o autor. Então a gente pode passar aqui autor. E aí a gente passa aqui o ID do autor. Tá? Então vai ser um ID aqui. Então tá aqui. A gente vai chamar aqui o uses news controller arroba, qual que é o nome do nosso método? Find by author. Então, find by author, perceba que aqui ele recebe um parâmetro chamado author. E eu acabei passando aqui ID. Se eu passar ID e lá ele espera author, vai dar erro. Então aqui a gente muda para author. Beleza? Só para não ter nenhum problema aí. Show de bola, a gente já tem mais uma rota definida. Então agora a gente precisa ter aí mais outra rota. Então agora a gente precisa ter uma rota aqui para buscar aqui um registro por parâmetro, né? Então se eu informar um parâmetro do tipo inteiro, por exemplo, um número, ele vai buscar através do ID. Se eu informar aqui uma string, ele vai buscar através do título ou, por exemplo, através do slug da notícia. Então, vamos definir essa rota aqui, beleza? Então, perceba que desta vez o parâmetro é param. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai simplesmente vir aqui, router, get, barra notícias. Vamos definir aqui como sendo barra, aqui, param. E vamos já utilizar aqui o uses. E vamos definir aqui news controller arroba find by. Beleza? Então, show de bola, isso aqui já vai funcionar pra gente, tá? Ele vai funcionar aí de uma maneira bem semelhante ao find one by que a gente possui, tá? O find one by ele busca apenas pelo ID, mas esse find by aqui ele vai buscar tanto pelo ID quanto por um parâmetro específico. Então, por isso que a gente não vai ter problema aí. Bacana. Agora que a gente já definiu esta rota também, a gente precisa definir o que? A rota para fazer a alteração dos registros. E a rota para fazer a alteração de registros, ela é bem semelhante aos dos autores aqui. Tá? É o put e o patch. Então, a gente vai fazer o seguinte. Router put barra notícias. Beleza? Então tá aqui, barra notícias, onde a gente vai passar aqui o param, tá? Como tá aqui pro edit by, porque é o mesmo método, tá? Não mudou, tá? Ó, a gente não definiu nenhum método aqui, ó, de update, tá? Então ele utiliza o método padrão definido na classe abstrata. Então, ao fazer isso, vamos passar aqui o param, e tá aqui. Uses news controller arroba edit by. Vamos copiar este método aqui, esse trecho, e vamos definir aqui como patch. Legal, já temos aí essas rotas. Agora a gente precisa definir aqui um conjunto de métodos de delete aqui, tá? Então a gente tem aqui um para criar notícias, a gente já tem aqui para buscar todas as notícias, a gente tem aqui para buscar todas as notícias de um autor específico, a gente tem um método para buscar todas as para buscar apenas uma notícia, né, através do ID ou do slug ou do título, por exemplo. E agora a gente tem também aqui dois métodos para fazer alterações, né, o put e o patch. Agora a gente vai criar aqui para deletar a notícia. Então a gente tem aqui o delete by, tá? Que a gente já vai utilizar. Então vamos fazer o seguinte: router delete barra notícias. Vamos passar aqui para ele o parâmetro, que é o param, e vamos já chamar aqui uses news controller arroba delete by.
Tá? Então, delete by ele também vai deletar uma notícia através do ID ou, por exemplo, do slug. Tá? Então, tá aí, esse método ele já vai fazer as duas coisas para a gente. Show de bola. Agora a gente tem que deletar, por exemplo, todas as notícias de um autor específico. Então, vamos fazer da mesma maneira. Author delete barra notícias e aqui barra author, tá? Que é o nome lá do nosso parâmetro. E aí, vamos definir aqui o bloco, aqui o trecho uses, news controller arroba delete by author. Então, com isso, pessoal, a gente definiu aí, ó, já mais um conjunto de rotas, dessa vez as rotas de notícias, tá? Então, a gente já consegue aí também ter essas rotas de notícias aí disponíveis na nossa aplicação. Então, a gente já consegue nos preparar aí para fazer teste logo mais. Beleza? E agora a gente tá pronto aí para iniciar a criação das rotas de imagens de notícias, que a gente vai ver no próximo vídeo. Beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram do conteúdo deste vídeo, já deixa o like aí também. Eu peço para que vocês não esqueçam, é muito importante pra gente. Caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam aí para vocês não perderem mais nenhuma novidade. E lembrando que eu estou fazendo uma pesquisa de satisfação do canal para que eu possa trazer melhorias para o canal, além de conteúdos novos. Então, eu peço que vocês preencham a pesquisa para que eu possa estar avaliando aí como é que está sendo o meu desempenho, como é que está sendo o conteúdo do canal. E é claro que eu vou ficar muito feliz se vocês responderem a pesquisa com muita sinceridade. Beleza? O link da pesquisa estará na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.